50 anos de abril. Há quase 100 anos Portugal entrou numa ditadura. Ditadura? Sim, uma ditadura é uma forma de governar um país em que não há liberdade. As pessoas não podiam dar as suas opiniões à vontade. Não tinham escolhas livres. Por exemplo, viajar para onde e quando lhes apetecesse. Não tinham acesso a todo o tipo de música, de filmes, como nos países livres. Nos países livres, onde existe liberdade, o regime político chama-se democracia. A ditadura no nosso país durou 48 anos. Muitos meninos começavam a trabalhar com 10 anos. A maioria das famílias eram pobres. A sua alimentação era diferente. Os iogurtes, por exemplo, eram poucos e muito caros. Comia-se pão com manteiga ou com marmelada em vez de cereais ao pequeno almoço. Não havia hambúrgueres. Comia-se muito peixe. A carne era muito cara. Diz o meu avô que uma sardinha dava para alimentar 3 pessoas. Eram tempos de miséria. A Coca-Cola era uma bebida proibida. As crianças brincavam muito na rua. Havia poucos carros e poucas famílias tinham televisão. Com tantas coisas diferentes que nos estás a contar. E na escola? Os meninos e as meninas estavam separados nas escolas. Havia turmas de meninas e turmas de meninos. E estavam separados no recreio. Os professores podiam dar castigos mais severos aos alunos, como colocar as orelhas de burro em cartolina e sentá-los na sala de aula virados para a parede. Podiam até bater-lhes com uma régua ou com uma cana. E mais, quem dissesse que não gostava do governo podia ir para a prisão. Muitos adultos não sabiam ler e nem escrever. Muitos nem à escola iam. As mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. Só podiam viajar com a autorização dos maridos. As pessoas estavam fartas da ditadura. Havia muitos pobres e não tinham liberdade. O governo estava numa guerra contra Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Nesta guerra morreram 9.000 soldados portugueses. Muitos regressaram feridos e traumatizados. E não puderam trabalhar mais. Assim, os militares portugueses, comandados pelo capitão Salgueiro Maia, decidiram fazer um golpe de Estado, deitar o governo abaixo. Foi a Rádio Renascença que passou as 2 senhas. A primeira senha deu sinal para a saída das tropas dos quartéis e foi a música E depois do amor, e depois de nós. A segunda senha foi o sinal que tudo estava a passar como planeado e foi ao som da música Grândola Vila Moreira, terra da fraternidade. Escolheram o dia 25 de abril de 1964 para a Revolução e ficou conhecida a Revolução dos Cravos. Quando há uma revolução, há violência e muitas pessoas acabam feridas ou mortas. Mas a revolução no 25 de abril foi diferente. As pessoas nas ruas começaram a oferecer cravos aos militares. Estes, como não pretendiam disparar as armas, puseram-nas nos canos das armas assim. As armas tornaram-se uma espécie de jarras de flores. Por isso, em vez de as pessoas terem de fugir das balas, admiraram os cravos que marchavam com os soldados. Foi uma revolução muito pacífica e um exemplo para o resto do mundo. A partir desta data, as pessoas voltaram a ter liberdade de darem a sua opinião à vontade e sem receio. Voltaram a ter acesso a saber de tudo o que se passava
pelo país e no mundo. Começaram a chegar ideias e coisas modernas de fora de Portugal. A música mudou, os filmes também. Surgiram vários partidos políticos e as pessoas voltaram a poder escolher quem queriam que as governasse e a guerra acabou. Viva o 25 de Abril!